Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Valadares, o professor de Língua Portuguesa e Redação. Chegamos à nossa aula 15, cujo objetivo maior é fazer uma revisão geral de todo o apanhado do nosso projeto de redação. E por fim, nesta aula, vamos fazer um trabalho mais prático, interpretar um tema com você, para te deixar então na cara do gol para você entender todo o processo de como se faz a redação do Enem. Estão lembrados de todas as nossas aulas? Lembram do que nós deixamos bem em mente, que o aluno deve preparar aquele planejamento? Sem um planejamento adequado, não tem como chegar àquela nota máxima que a gente se propõe, a nota 1000. Vamos então fazer hoje a interpretação de um tema, lembrando que os temas do Enem são sempre de viés social, político, cultural. Por conta disso, então, trouxemos um tema a analisar, simplesmente a frase tema, sem a leitura da coletânea. Lembrando que na hora de verdade de uma prova, você deve dispensar cerca de uns 5 minutos para aquela leitura seletiva que dissemos em outras aulas sobre a coletânea de textos, tirando de cada ponto-chave da coletânea aquilo que se propõe discutir como elemento principal. Tudo bem? Para ser aproveitado na hora da sua análise de texto, a sua opinião sobre aquilo que foi colocado na coletânea, concordando ou discordando do que foi apresentado. Tranquilo? Vamos à nossa frase tema de hoje? O tema que eu trouxe para que a gente analise é este que está exposto agora, que diz assim: cidadania, como ampliar a nossa participação na democracia brasileira. Pessoal, é bastante importante que você entenda o seguinte: em todos os temas do Enem, todos os temas e todas as cobranças têm sempre um viés de caráter social, político, cultural. Cidadania já foi algo discutido no Enem em algum ano? Sim, na sua segunda edição. Na edição do ano de 99, segunda vez em que o Enem foi criado, a temática a ser cobrada pela banca foi cidadania e participação social. Nesse item da cidadania e participação social, o Enem queria então que o candidato fizesse essa análise bastante envolvente sobre como participar da sociedade pelo viés da cidadania. Nosso tema não está tão diferente assim. Vamos lembrar daquilo que nós apresentamos nas outras aulas? Então, como podemos perceber nesse tema, qual seria então, lembrando daquilo que apresentamos nas outras aulas, a palavra-chave necessária a ser analisada? Cidadania, antes dos 2 pontos. Cidadania, 2 pontos. Como ampliar a nossa participação na democracia brasileira? Pessoal, agora com bastante calma nós vamos detalhar item a item do que você deve fazer. Lembra de uma outra aula nossa em que apontamos que você deveria pegar a palavra-chave e decodificar essa palavra-chave em todos os seus elementos? Vamos fazer isso com cidadania. Cidadania remete a que outras ideias, a que outras palavras? A cidadania remete à ideia de respeito, cidadania remete à ideia de direitos e deveres. Ser cidadão implica compromisso, ser cidadão implica você estar voltado para uma contribuição. Cidadão, cidadania remete à ideia de participação ativa e não simplesmente o comprometimento passivo em receber. Faça esse trabalho que nós costumamos chamar de brainstorming em função da palavra-chave, que você vai começar a reparar então que essas ideias vão te levar ao encadeamento do próprio tema. Estão conseguindo perceber isso? Peguem todas as palavras que estejam ligadas ao campo semântico da cidadania. Tudo bem? Em seguida, vamos lá. Se a pergunta do Enem visa estabelecer como ampliar, vamos pegar um sinônimo para essa estrutura gramatical, ampliar. Que verbos que eu poderia colocar como ampliação da ideia? Nessa ideia do ampliar, como aumentar, como melhorar, como investir na nossa participação. Detalhe, pessoal, no que diz respeito à ideia do ampliar, podemos dizer que você precisa concordar com esta pergunta? Você acha que a participação na democracia brasileira já existe? Você pode muito bem estabelecer uma opinião em que você considere que a participação brasileira ela ainda existe, ela é zero, ela é nula. Então, na verdade, ela não vai nem ser ampliada, ela vai ser começada, ela vai passar a existir. Cabe a você, nesse instante, então, se posicionar. Estão lembrados que item esse? É a sua famosa tese. Então, na verdade, você já pode, inclusive, desconstruir o tipo de pergunta que foi colocado lá em cima. Na verdade, você não está ampliando nada, você está fazendo nascer a participação de uma democracia no Brasil. Consegue entender? Vamos continuar.
Já falamos da cidadania, como ampliar, agora vem o item da nossa participação. O que significa a palavra-chave participação aqui nesse caso? Participar significa atuar, significa agir. Agora que cabe então você lembrar daquelas partes da causa, da consequência. Em que medida significa participar? É votar? Num tema como esse, por exemplo, cidadania, é imprescindível que o candidato pense na questão do voto. Será que participar é simplesmente votar? É ir às urnas e escolher um novo candidato, uma nova pessoa que vai administrar a sua região, seu estado, seu país? Simplesmente isso? Ou participar também tem a ver com cobrar? Então, peraí, tem a ver com votar, tem a ver com cobrar, tem a ver com vigiar. É nessa hora, então, que a gente está naquele nosso planejamento. É aqui que vão surgir aquelas ideias que vão compor aquelas perguntinhas do roteiro do Enem. Estão entendendo, pessoal, como se cria essa decodificação de uma frase-tema? Isso é muito importante. É a etapa crucial. Sem isso feito, você não consegue chegar a uma boa análise do tema do Enem. E, por fim, só falta comentar da nossa expressão na democracia brasileira. Reparem, pessoal, que o tema é específico do contexto brasileiro. Então, cabe a nós criar um detalhe sobre essa expressão. Democracia brasileira. Vamos pensar juntos, historicamente falando? Nossa democracia, qual seria a idade dela? Qual seria o tempo da nossa democracia? Vale lembrar que o nosso país já passou por vários regimes políticos. Já foi império, já foi monarquia, se tornou república, mas mesmo em fase de república, o nosso país passou por vários regimes. Um deles, inclusive, a própria ditadura. Então não seria nada ruim pensar que a nossa democracia é um tanto quanto nova, recente. Pensaremos o quê? De 85, 86 para cá? Se fizermos uma conta, nós temos em torno de 24, 25 anos, mais ou menos, de nossa idade democrática. Relativamente jovem. O Brasil, em termos democráticos, é um país ainda muito jovem. Por que não comentar esse aspecto da nossa democracia brasileira? Que essa participação ela ainda é muito recente, ela está crescendo cada vez mais. Daí, então, outro verbo de comando do nosso tema, ampliar. E no que diz respeito à democracia, por que não pensar no aspecto da nossa própria Constituição de 88? Lembra que a Constituição de 88, inclusive, foi chamada de Constituição Cidadã? Por que não pensar nessa parte agora, já que o tema é cidadania, voltar à parte justamente da cobrança de uma Constituição que seja, na prática, cidadã? Muitos dos questionamentos que fazemos é sobretudo porque essa Constituição ela é tão teórica no que diz respeito às garantias democráticas, mas não tão prática. Talvez, então, aqui seja o gancho para a sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela tem que estar ligada à parte prática da coisa. Em vez de inventarmos mais leis, tornar as leis que já existem leis viáveis e práticas, leis objetivas, leis que de fato sejam exercidas e não leis simplesmente utópicas, como vemos estabelecer na criação de muitas delas. Consegue entender? Para dar um panorama final do que foi a nossa frase tema de hoje, o aluno precisa entender o seguinte: ao analisar uma frase tema, aluno, lembre-se sempre de você decodificar parte a parte do tema, para depois você fazer um apanhado geral, para depois você estabelecer todo aquele roteiro que colocamos desde a nossa primeira aula. Vamos fazer aquela revisão final do que nós estabelecemos, depois de entendida a frase tema, em torno de uns 5 minutos que você vai gastar na hora da prova. O que você precisa fazer? Levantamento das ideias. Depois do levantamento das ideias, a organização, a seleção delas, até que você vai elaborar finalmente o seu texto. Lembrando que desde que você já fez essa decodificação, sua tese já está sendo também elaborada, encaminhada, planejada. Tudo bem? Lembre-se daquele roteiro das 5 perguntinhas que nós colocamos. O que é o problema? De onde ele vem ou desde quando ele existe? Por que o problema acontece? O que ele pode gerar? E, por fim, como fazer esse problema, pelo menos, diminuir ou amenizar. É aqui, então, que você mostra para a banca que você não tem só uma visão crítica da questão, mas você também tem um senso crítico de apresentar a proposta que visa diminuir a questão. Tá claro, pessoal? Esperamos, então, que com essa última aula você tenha todo o nosso projeto de redação que visa estabelecer um resultado maravilhoso no fim das nossas provas. Um grande sucesso para todo mundo, excelentes provas, um grande abraço, tchau, tchau, hein?